Você nunca se perguntou, afinal, por que Adão pecou? Mesmo ouvindo a voz de Deus, por que Adão decidiu pecar? O Midrash explica que quanto maior é uma pessoa, quanto mais especial ela for, maior será a sua má inclinação, a chamada Yetzer Hara. Mas o que é a má inclinação? A fim de garantir o perfeito funcionamento do livre-arbítrio, Deus criou a humanidade com uma dupla inclinação, o Yetzer Hara, inclinação para o mal, e o Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Isso precede a queda de Adão, ou seja, Adão possuía livre-arbítrio, diferentemente dos anjos que não possuem livre-arbítrio e, portanto, não possuem inclinação para o mal, apenas para o bem. Em sua infinita justiça, Deus criou um equilíbrio entre a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Se não fosse assim, o ser humano seria apenas bom e, portanto, não teria a opção de escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Para permitir o perfeito funcionamento do livre-arbítrio, os poderes da santidade devem estar igualmente equilibrados com as forças que se opõem à santidade. Quando uma pessoa é dotada de maior poder de santidade, sua má inclinação também será dotada de maior poder. Por isso, a má inclinação de Adão era tão forte. Adão, por ter sido criado diretamente pelas mãos de Deus, era extremamente especial. Dessa forma, sua má inclinação era extremamente desafiadora. Este é um dos motivos que contribuíram para o pecado de Adão, mesmo que ele tenha ouvido o mandamento de não comer o fruto proibido diretamente de Deus. Mas o pecado original e a descida sofrida por Adão e todos os seus descendentes como resultado de seu pecado é muito mais complexo do que a maioria de nós pensa. Quando Deus deu a Torá para o povo judeu, ou seja, seus mandamentos, ele fez com que Moisés falasse primeiro às mulheres. Mas por quê? O Midrash explica que Deus queria evitar a recorrência do que tinha acontecido com a árvore do conhecimento, quando Adão, e não Eva, foi quem ouviu o mandamento de Deus. Se Deus tivesse falado com Eva e não com Adão, Eva não teria sido convencida pela serpente, que atuava através da má inclinação. Isto tornou possível o pecado. Sim, a criação de Eva também foi obra das mãos de Deus, conforme está escrito na Bíblia. No entanto, Eva não ouviu a voz de Deus. Isso influenciou sua decisão de comer do fruto proibido. Se Eva tivesse ouvido a ordem de não partilhar do fruto da árvore do conhecimento diretamente de Deus, ela não teria sido enganada pela serpente e teria evitado que Adão pecasse, apesar de todos os desafios apresentados pela má inclinação. Por isso a Torá foi passada primeiro às mulheres. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que se a Torá fosse passada primeiro aos homens, como aconteceu com Adão, eles logo pecariam, como Adão pecou em menos de 1 hora após sua criação. Mas então o Midrash está dizendo que Deus é mau? Não, pelo contrário. Em sua infinita bondade e em sua infinita justiça, Deus criou a boa e a má inclinação para que o homem fosse totalmente livre, para que ele tivesse total autonomia sobre suas decisões e para que o arrependimento fosse genuíno. Do contrário, os seres humanos seriam como os anjos e, portanto, nossa existência não faria sentido. Deus, quando criou o homem, quis uma nova criatura. Senão, teria mantido a existência como ela era antes da criação de Adão, onde apenas a bondade existia. Da mesma forma, o arrependimento não seria genuíno sem o perfeito equilíbrio do livre-arbítrio. A pessoa teria a forte tendência a se arrepender de seus erros, o que, aos olhos de Deus, não seria justo. Mas então Deus criou o mal? Isso não seria uma heresia? Não. Deus criou todas as coisas. Ninguém, nenhuma criatura tem poder de criação, nem Satanás.
Como seu nome já diz, são criaturas, não criadores. Portanto, sim, Deus criou o bem e o mal para o perfeito equilíbrio do livre-arbítrio. Mas onde isto está escrito na Bíblia? No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Adão pecou não porque era fraco ou porque era mau. É exatamente o contrário. Adão pecou porque era extremamente bom e porque ele era muito especial. Sua má inclinação, para garantir o seu livre-arbítrio, seu livre direito à escolha, era proporcional à sua boa inclinação, ou seja, à sua imensa bondade. Portanto, sim, Deus criou o bem e o mal, e é só por isso que nós existimos, e não apenas os anjos e as criaturas celestiais. A criação do bem e do mal proporcionou o perfeito equilíbrio do livre-arbítrio, condição necessária para a nova criação de Deus, um ser totalmente livre. Você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Já somos mais de 1000. Se você ativar o sininho, saberá quando postarmos mais vídeos revelando os segredos do Antigo Testamento. Um abraço fraterno, que Deus nos abençoe, e até a próxima.